Criança mimada, adulto egoísta. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Você já viu aquela criança que espera chegar alguém em casa ou se sai com os pais e bate o pé, chora, se joga no chão e faz aquele escândalo? Por muitas vezes os pais às vezes não têm condições de comprar certas coisas, de dar certas coisas para eles. E mesmo assim eles batem o pé, eles querem, fazem um escândalo enorme. Outros, quando ouvem um não, gritam, xingam, enfim, fazem um escândalo desnecessário. Tem aquele adulto que ele cresce, mas a mente dele continua mimado. É como se tudo, o mundo todo girasse em torno dele. É como se outras pessoas em volta dele não existissem. Tudo tem que ser para ele, tudo é para ele. Se ele percebe ou na percepção dele alguém vai tirar o lugar dele ou algo que é dele, ele se irrita, ele ataca, ele... É como se tudo girasse em torno dele. Pois é. É isso que define o nosso título do tema de hoje. Nós precisamos sim fazer o melhor pelos nossos filhos. Eu mesma, o que tiver no meu alcance, eu sempre faço pelas minhas filhas. Mas não de forma que elas venham entender que tudo tem que ser do jeito que elas querem, ou a hora que elas querem, ou... Nós precisamos sim fazer o necessário para que elas se sintam bem, acolhidas, mas sem estragá-las. O pai que não sabe dizer um não, a mãe que não sabe dizer um não para o filho, mais tarde ela tem problemas muito sérios e outras pessoas também vão ter. Por isso precisamos impor limites. Nem tudo o que os nossos filhos querem é possível. Ah, mas eu tenho condições de dar o que eles querem, eu tenho condições de fazer o que eles querem, mas até que ponto você consegue fazer? Nos noticiários, volta e meia, a gente vê reportagens sobre filhos que assassinaram os pais simplesmente porque queriam algo e não foi lhe dado. Será que a culpa é somente dos filhos? Quando não impomos limites aos nossos filhos, se torna trágico. Por quê? Tem coisas que nós temos que dizer não. Tem pais que eles se anulam, se sacrificam de maneira tão absurda para conceder desejos que talvez possa até machucar teu filho ou gerar dentro dele uma coisa que para ele se livrar depois é bem complicado. Chama-se egoísmo. Sabe, eu já vi muitos adultos que tudo tem a ver com ele. Quando casam, quando entram num relacionamento,
para conseguir lidar com aquela questão que agora os dois são um só, que tudo ali praticamente é dividido. Até que consiga entender essa situação, por muitas vezes o casamento não dura, o relacionamento não dura. Por quê? Porque é uma resistência de um dos lados de aceitar que precisa dividir, que vive num mundo que precisa compartilhar. Por muitas vezes o outro lado não consegue suportar e acaba havendo separação. E a culpa disso tudo normalmente é dos pais ou de quem cria. Porque quando mostramos nossos filhos que ensinamos eles a dividir, a entender que nem tudo pode ser do jeito que eles querem, quando ensinamos esses princípios para os nossos filhos, eles entendem que tem que agir de maneira diferente. Tem como você demonstrar afeto, carinho, sem mimar eles demais. Tem coisas que vai servir para ele se machucar, mas mesmo assim os pais, para não dizer não, acabam cedendo. É uma coisinha hoje, outra amanhã, e esse filho ele vai testando, vai testando, vai testando. Dali um pouco ele cresceu e ele não sabe o que é não. Quando os pais agem dessa maneira, não tendo controle sobre a vida dos filhos, acaba lá na frente numa situação bem complicada, porque nem sempre a gente vai estar por perto. E lá fora, o mundo não diz sim para todas as coisas. Aliás, os sim são muito raros. E quando você diz sim para tudo, você vai estar acostumando o teu filho a acreditar que o mundo é colorido, que tudo gira em torno dele, que tudo é fácil, que tudo que acontecer ele vai dizer eu quero e vai bater o pé e vai gritar e vai ter que acontecer. E realmente não é assim. Você precisa treinar o teu filho para ele ter uma vida saudável, compreensiva, para que ele saiba viver em sociedade, que ele saiba a compartilhar espaços, coisas. Sabe, eu já vi questão de pais que tiveram filhos, mas disputavam espaço com os filhos. Mães que odiavam os próprios filhos porque tinha que dividir o marido na forma de pai com os filhos. Isso é um absurdo, porque cada pessoa, cada membro da família tem seu próprio lugar. Mas não lhe foi ensinado na infância. Pessoas egoístas não conseguem viver com outras pessoas, conviver. Porque qualquer pessoa que se aproxime, vai tomar o que é meu, eu não quero por perto, porque vai isso, entende? É bem complicado. Tem como você fazer o que é certo e não corromper o caráter dele, porque uma pessoa egoísta, o caráter fica duvidoso. Sabe, desde de pequenas que as minhas filhas, nem sempre a gente teve
condições de dar tudo o que elas precisavam. Então elas aprenderam a dividir até uma bala. Nós passamos por momentos de dificuldade e se elas ganhavam uma bala na escola, elas dividiam uma com a outra, mesmo que a outra às vezes não tivessem visto. Mas elas dividiam porque eu ensinei elas a pensarem uma na outra. Sabe, vivemos numa sociedade, num mundo que os pais ou estão no extremo ou no outro. Ou eles mimam demais, ou eles prendem demais. E isso está errado, porque precisamos chegar a um equilíbrio. Se você colocar água na tua mão, fazer a concha da mão e apertar, não vai ficar nenhuma gota de água na tua mão, vai escapar tudo. Esses são os pais que prendem demais, que nada pode, que não conseguem. Ah, porque você não pode isso, que não pode aquilo, porque cria uma redoma insuportável. Aí acaba que o filho acaba escapando e fazendo errado escondido, acaba aprendendo a mentir, acaba aprendendo a ser uma pessoa que não tem caráter, porque tudo que ela faz de errado para encobrir outra coisa errada que ela já fez, então se torna bem complicado. Mas há outros que soltam demais. Experimenta colocar água na coxa da mão e abrir demais a mão. Vai derramar tudo também. Tudo que você aperta demais ou solta demais, acaba criando um problema. Então precisamos manter o equilíbrio, fazer o que é necessário, ensinar a ele princípios que ele nunca mais vai esquecer, mas praticar que eles possam ver, sem ferir os nossos filhos. Tem coisas que nós podemos ceder, tem coisas que vai fazer bem para eles, mas aquilo que vemos que é o mal para os nossos filhos, nós temos que tirar fora, não importa se ele gostou, se ele não gostou, mais tarde, lá na frente, ele vai entender que o que você fez para proteger ele, não para... porque o filho que está acostumado a ter tudo muito fácil, a conseguir tudo o que quer, esse filho, ele não vai saber conquistar. Sabe aquele ditado, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe pronto? Então é isso. Quando o filho nasce, você vai fazer tudo por ele, porque ele não sabe nem se alimentar sozinho, não sabe tomar um banho sozinho, mas quando ele começa a crescer, você precisa dar essa liberdade, ensiná-lo a fazer isso, e são coisas, sabe, coisas tão fáceis de ensinar, que muitos pais, por vezes, deixam o filho usando fralda até, nossa, muito grande, a parte, quem o filho às vezes tem algum problema ou coisa do tipo, mas filhos já muito grande e usando fralda. Porque ele não sabe pedir, mas ele sabe falar um monte de coisa, como que ele não sabe pedir? As minhas, desde muito pequenas, eu ensinei elas essas coisas, a se alimentar sozinho. Claro que no começo vai derramar, mas nem sempre você vai estar ali para alimentar, e vai chegar um ponto que vai para o colégio, vai para a creche, e lá tem muitas crianças para ser cuidadas. Não vai ter uma especialmente para ficar cuidando do teu filho, você precisa ensinar o teu filho a desenvolver. E desenvolvendo as questões menores, ele vai
tendo uma responsabilidade das pequenas coisas, ensinar ele a fazer, calçar os próprios sapatos, né? Claro que, tipo assim, no momento que você consegue ou tem condições de ajudar, mas você ajudar é uma coisa, outra coisa é ele não saber fazer, porque você sempre faz tudo por ele. Nossos filhos, eles têm que saberem a se virar. Isso é outra coisa também que chega ao extremo. Tem pais que obrigam os filhos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer tudo, né? Já vi mães que o filho, a filha mal consegue se mexer, já coloca uma carga de trabalho, de serviço de casa, não, porque você tem que fazer, porque eu tive trabalho de ter que criar, agora você tem que fazer e tal. Por vezes a criança tem tema da escola para fazer, tem trabalho, coisa e tal, acaba levando sem fazer e depois lá na escola acaba levando nota baixa e ainda acaba apanhando em casa por conta disso, mas leva o nome de preguiçoso. E isso também é um extremo que precisa ter moderação. A minha mãe sempre dizia assim que eu tinha que ensinar as minhas filhas, que eu tinha que obrigar elas a fazer, porque senão quando crescesse elas não iam saber fazer. Eu sempre disse, mãe, eu não preciso obrigá-las, eu ensino elas, mas obrigar eu não obrigo. Por quê? Porque elas sabem fazer. Elas conseguem fazer. E em momento nenhum eu fiquei ele falando assim, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Não, porque elas veem eu fazendo. E quando elas percebem que eu tô com dificuldade, que eu preciso da ajuda delas, mas eu tô sempre dando prioridade ao estudo delas, porque elas precisam disso para o futuro. Mas toda vez que eu preciso de ajuda ou algo do tipo, que elas não se negam a me ajudar. Até no trabalho, de casa, trabalho para sustentar a casa, até nisso elas me ajudam. E não foi porque eu obrigo elas a fazerem ou porque eu fico mandando elas fazerem. Elas fazem de livre e espontânea vontade. E ainda elas estudam em tempo integral. Então, assim, se você tiver consideração pelos teus filhos, tratar eles como pessoas, não como objetos ou como alguém sem cérebro que não tem que ser manipulado, tem que ser. Você precisa direcionar eles, não agir como se eles fossem animais sem raciocínio. Que você toca pra lá, toca pra cá e banda e espanca, sabe? Até um animal chega a um certo ponto de tanto levar surra, ele vai reagir. Então você precisa ter equilíbrio na forma de ensinar os seus filhos. Você precisa ensinar que tem princípios que não podem ser quebrados. Tem coisas, princípios que se você quebrar, você prejudica muita gente. Tem coisas que certos filhos não aprenderam e acabam agindo com. Tem atitudes que revelam como foi a sua criação. A criança que é educada com amor, com carinho, ensinada os princípios, tais como amar a Deus, amar o próximo, ter temor a Deus, gratidão, amor próprio sem ferir ao próximo. Essas pessoas, o caráter delas é diferenciado.
na maneira que você, quando você vai conversar com uma criança, com um adolescente ou com um jovem, a maneira dele se reportar a você, a, a, a conversar com você, você já sabe como foi a criação. Porque não tem como você dar uma boa educação para o teu filho, para tua filha, e ela agir de forma diferente. Ensina o teu filho a ter um coração bom. Não ser bobo. Porque tem aquela pessoa que não sabe dizer não. Tem pais que tratam os filhos assim, fazem eles ser, vou dizer a palavra correta, capacho. Então, esse filho, ele vai entender, se for menino ou for piar num casamento, por exemplo, ele vai entender que ele tem que baixar a cabeça para tudo. Ah, se alguém vem pedir, dá teu lanche para mim. Ele vai entregar. Ele vai ficar com fome. Tem mulheres que o marido faz, nossa, faz e desfaz e ela baixa a cabeça. Eu nasci para sofrer mesmo, já sofri na casa dos meus pais, agora tô sofrendo. Não. Você precisa ensinar a ter equilíbrio. Saber a diferença entre ajudar quem precisa e ver quem está só tirando proveito. Ele tem que saber dividir sem ser manipulado. Não pensar em si próprio apenas, mas saber discernir quando a pessoa está realmente precisando da ajuda dele, está agindo com boa fé, ou quando está simplesmente tirando proveito porque vê que ele é uma pessoa que não sabe discernir. Existem muitas pessoas que são manipuladoras, elas fazem outras se sentirem mal, se sentirem péssimas por não fazer algo que elas estão pedindo. São pessoas manipuladoras que tiram proveito de outras, fazendo elas se sentir mal, fazendo elas sentirem que têm o dever de fazer por elas, de fazer aquilo que elas querem. E quando nós ensinamos nossos filhos a enxergar esse lado, pode ter certeza que eles vão ter discernimento para entender e perceber quando a pessoa está com uma intenção, quando não está. E ter, não tem outra palavra, equilíbrio. É um equilíbrio que tem que ter para que ninguém venha fazer de bobo, mas que não venha também aferir. Talvez tenha uma pessoa que está precisando de algo, te pede algo, a pessoa, o egoísmo fala mais alto e não quer ajudar. Entender que hoje é aquela pessoa, mas amanhã pode ser eu, pode ser você. E cabe a nós, pais, ensinar isso para os nossos filhos. Tem pessoas que vê outras pessoas sofrendo e simplesmente ignoram. Muitas pessoas podem ajudar as outras, mas não fazem nada, porque simplesmente não importa. Eu tô bem, o resto, tanto faz. E não foi assim que Deus nos ensinou. Por outro lado, tem aquelas que tiram, como diz o ditado, até a roupa do corpo e oferecem a outras. Mas a outra talvez nem tá precisando, só porque a outra chantageou ou coisa do tipo. Certa feita, uma coleguinha da minha filha chantageou ela no colégio. Se ela não desse dinheiro para ela sobre algo que a minha filha falou,
Se eu não me engano, era o nome de uma cidade, mas o nome da cidade era quase um palavrão. E ela falou: sabia, fulana, que existe tal cidade assim? Ela, na inocência, falou para essa menina. Ela falou assim: se você não me pagar, eu vou contar para a professora que você falou isso. Então minha filha ficou bastante acuada. Ela me pediu se eu podia arrumar uma certa quantia para ela. Eu falei: mas para que você quer esse dinheiro? Porque a mãe, ela entende quando o filho não tá bem. E aí ela relutou, relutou, daí eu falei: não, eu vou te dar esse dinheiro se você me contar para que é. Aí ela pediu para mim guardar segredo, não era para falar para outras pessoas para não rirem dela ou que chegasse no ouvido da professora. Eu falei: não, filha, me fala o que tá acontecendo. Dela me contou. Eu falei: filha, para começar, você vai chegar lá, você vai fazer o seguinte: fica quietinho no teu lugar, mas no momento que ela te pedir esse dinheiro, você fala assim, ó, começo de história. Se você quiser contar, você vai e conta. Porque realmente essa cidade existe. Não fui eu que dei o nome, eu só fui te contar uma curiosidade que eu ouvi. Outra coisa, se você não parar de me chantagear, sou eu que vou contar para a professora. Eu não vou te dar dinheiro. E pronto, morreu. Ao chegar na escola, essa menina veio chantagear. E eu falei pra minha filha, eu falei assim: e se isso continuar, você fala comigo que eu vou conversar com os pais dela. Ela foi e falou isso pra menina. A menina só deu de ombros, virou as costas e saiu furiosa, mas não incomodou mais ela. Minha filha veio contando. Eu falei: filha, nunca ceda a uma pressão sem entender o que realmente está acontecendo. Porque tem pessoas que amam fazer as outras se sentirem acuadas. Muitos casos de abuso poderiam ser evitados se ensinasse os nossos filhos a se defender. Tem pessoas que manipulam, que abusam, que maltratam. Cansa de acontecer em famílias que familiares mais velhos estão abusando de crianças e manipulando, dizendo que se você contar eu vou matar sua mãe. Se você contar, eu vou fazer tal coisa. Se você contar, vai acontecer isso com você. Se você contar, você vai pra rua. Porque ninguém vai acreditar em você. Quando você ensina o teu filho a saber discernir o que é certo, o que é errado, e entender que em você ele pode confiar, ela pode confiar, esse filho não vai receber esse tipo de ameaça e ficar amedrontado. Ele precisa ter a segurança que você está protegendo ele. Se você não faz isso, começa a partir de hoje conversar com teu filho abertamente sobre tudo, sobre todas as coisas. Comece a impor limites, mas ao mesmo tempo ensinar ele a discernir o que uma coisa da outra. Tenho certeza que muito mal pode ser evitado na vida dos nossos filhos. Eu fico por aqui. Até o próximo tema. Tchau a todos.